Mato sucesso para mais um vídeo, desta vez para um problema de funções, matemática A, 10º ano, e diz o seguinte: seja f uma função de domínio de 0 a 1, fechado, fechado, e contra domínio de menos 10, fechado, fechado também, a variação da monotonia da função f é dada pela seguinte tabela, e temos aqui a tabela de monotonia. Temos agora 3 questões, eu vou começar por resolver a primeira, e ainda neste vídeo resolverei também as restantes, a 1.2 e a 1.3. Começando pela 1.1. A 1.1 é uma questão que trabalha com... Que permite avaliar as transformações ao gráfico de uma função. Reparem, nesta primeira linha nós queremos determinar o domínio de G e o contradomínio se g de x for igual a f de x menos 5. Na linha B já é se g de x for igual a f de x menos 5, depois mais 2. E na linha C se g de x for igual a 1 meio de f de x. E na linha D se g de x for igual a f de 2x. Bom, estamos aqui a falar de transformações ao gráfico de uma função. Eu vou explicar o que é que se passa em cada um deles, mas antes de mais, para termos uma ideia e para ajudar a pensar, eu vou fazer aqui um esboço de um gráfico de uma função que respeita as restrições do enunciado, ou seja, que serviria para o gráfico da função f e que ajuda então a pensar no problema, ok? Faço aqui um esboço, desde que eu faça o meu raciocínio com base num gráfico que respeite estas condições, posso fazê-lo, ok? Sem problema. Então reparem, desde logo nós temos aqui que o domínio é de 0 a 1, portanto de 0 a 1, isto não está à escala, ok? É só para o gráfico também ficar mais ou menos visível. Depois o contradomínio é de menos 10 a 10, vou colocar aqui o menos 10, reparem que a escala que eu estou a fazer no x não é igual à do y, ok? Mas dará para entender a ideia. De menos 10 a 10 aqui no y, que é o contradomínio, e depois temos aqui algumas imagens. Reparem, nós sabemos que, eu vou fazer aqui a esta cor, quando x é 0 a imagem é 10, ou seja, passa aqui neste ponto. Quando x é 1 meio é menos 10, 1 meio está aqui, menos 10, vamos fazer aqui o tracejado, vem para aqui, ok, passa neste ponto. Quando x é 1 é menos 1, a imagem... Vou fazer aqui, já disse que isto não está à escala, não é? Menos 1 passa neste ponto. Portanto, será um gráfico, eu vou unir agora, vou fazer com uma cor ligeiramente diferente, só para... deixa eu ver se esta se vê bem. Esta não se vê muito bem. Para salientar também aqui estes pontos. Pronto, poderá ser um gráfico com esta... Portanto, este comportamento que respeita as condições do enunciado, ok? Portanto, passa neste ponto aqui, passa neste e passa neste. Agora, eu vou supor cada uma destas transformações e dizer então qual é que era o domínio e o contradomínio. Eu vou fazer aqui, ora, a linha A, depois vou fazer aqui a linha B, depois vou fazer aqui a linha C e vou fazer aqui a linha D. Okay? Domínio e contradomínio. É só observar e escrever. Então, o domínio de G na linha A será o quê? Reparem, esta transformação f de x menos 5, já sabemos, estamos a adicionar ou subtrair, neste caso, 5 unidades ao x. Já sabemos aquele truque prático. No x é ao contrário. O que é que isto quer dizer? Como estamos a adicionar ou subtrair, irá existir sempre uma translação na horizontal, porque estamos a adicionar ou subtrair ao x. Então, isto dá uma translação na horizontal, para a esquerda ou para a direita, dependendo se é positivo ou negativo. Neste caso, como é negativo, é menos 5, estamos a subtrair 5, será 5 unidades para a direita, ou seja, uma translação associada ao vetor de coordenadas 5, 0. Okay? Então, este gráfico, se deslocar cada ponto que constitui este gráfico 5 unidades para a direita, isto vai mexer com o domínio, não mexe com o contradomínio, ok? Então, o domínio passa a ser, reparem, 0 mais 5 dá 5, 1 mais 5 dá 6, de 5 a 6. O contradomínio não se altera, porque reparem, estamos a falar então de uma translação na horizontal, não altera valores no y. E então, os valores que a função pode assumir, os pontos vão mudar de sítio, mas não altera a janela de visualização, digamos, em termos mais práticos, aqui no y. Então o contradomínio continua a ser de menos 10 a 10. Ok? Na linha B, domínio, caso a função seja então f de x menos 5 mais 2, aqui já existe uma translação na horizontal de 5 unidades para a direita, lá está associado ao vetor de coordenadas 5, 0, mas depois também uma translação na vertical de 2 unidades para cima, ou seja, associada ao vetor de coordenadas 0, 2. Isto dá, no total, uma translação associada ao vetor de coordenadas 5, 2.
Ok? Então isto vai mexer com o domínio, 5 unidades para a direita, então fica 5, 6, como na anterior, mas vai mexer também com o contradomínio, porque neste caso existe então uma translação também na vertical de 2 unidades para cima. Então, menos 10 mais 2 dá menos 8 e 10 mais 2 dá 12. Então fica de menos 8 a 12. Na linha C já temos uma contração. O que é isso de uma contração? Ora, domínio de G, portanto, digamos que f de x está a ser dividido por 2, não é? 1 meio de f de x é o mesmo que f de x sobre 2. Quer dizer que nós vamos dividir no y, vamos dividir por 2 as respectivas imagens. Então 10 a dividir por 2 dá 5, menos 10 a dividir por 2 dá menos 5. Isto vai mexer com o contradomínio. O domínio mantém-se, ok? Porque não há nada a alterar aqui o domínio. Há apenas esta contração para metade e daí que o contradomínio irá ficar de menos 5 a 5. Depois na linha D já temos uma contração para metade também, mas na horizontal. Reparem que no x é ao contrário, já temos dito isto, está a multiplicar por 2, mas como está a atuar no x, esta transformação, está a ir para metade. Isto pode ser demonstrado e é fácil até verificar com valores. Se atribuírem valores a x vão ver que assim o é. E então, vamos aqui no domínio, é o domínio que será alterado, o contradomínio não, porque lá está, aqui também é no x que está a atuar esta transformação. O contradomínio mantém-se, eu vou já aqui escrever, de menos 10 a 10. E aqui o domínio é que passa a ser então, ora, 0 a dividir por 2 dá 0 na mesma, 1 a dividir por 2 dá 1 sobre 2, 1 meio. Reparem, o que eu digo, está a atuar no x é ao contrário, não passa para o dobro, passa para metade. Passa para metade. Bom, fica assim resolvida a 1.1. A 1.1, eu vou agora avançar para a 1.2. Avanço para a 1.2, que terá também a ver com isto de transformações de funções. Isto, no fundo, é uma revisão desta matéria, de transformações ao gráfico de uma função. E vamos ver, então, o que é que aqui acontece na 1.2, que estão a pedir o seguinte. Elabora uma tabela de variação da função h, definida por h de x igual a 1 menos f de x menos 1. Aqui está a pedir diretamente a transformação, a tabela de variação. Eu vou fazer aqui a mesma estrutura da tabela que temos em cima, porque será necessária esta estrutura, ok? E vamos ver o que é que muda nesta tabela pela transformação que está aqui a ser dada no enunciado, que é h de x 1 menos f de x menos 1. Temos ali 3 transformações, vamos já ver quais são. Eu vou então fazer aqui x, agora aqui temos a função h, mas h é dada por 1 menos f de x menos 1. Então temos, em primeiro lugar, vamos ter aqui uma translação associada ao vetor de coordenadas 1, 0, ou seja, de uma unidade para a direita. Depois temos um menos atrás de f a multiplicar por menos 1, a função f. Vai haver uma simetria relativamente ao x, ou seja, os valores de f que são negativos passam para positivos e vice-versa. E depois adicionar uma unidade, ou seja, uma translação associada ao vetor de coordenadas 0, 1, uma unidade para cima. É isto que tem a ver, ok? Então vamos aqui por partes. Eu vou tentar até fazer aqui passo a passo os gráficos que se vão obtendo. Então, primeiro esta, x menos 1. Então, translação de uma unidade para a direita. Reparem, o domínio deixará de ser 0, 1 e passa a ser de 1... Vou colocar aqui... Passa a ser de 1 a 2, não, agora não podia colocar aqui 1. De 1 a 2, ok? Reparem, uma unidade para a direita, então o domínio passará a ser de 1 a 2. De 1 a 2, vou colocar aqui o 2, agora para manter aqui mais ou menos a escala. Este ponto vem para aqui, todos os pontos vão sofrer esta alteração, ok? Este ponto vem para aqui, este ponto vem para aqui, e por aí vai, e eu vou então fazer aqui um novo gráfico, vou fazer até esta cor, senão depois também fica aqui muita cor. O gráfico ficava com este aspecto, mais coisa, menos coisa, só para terem uma ideia, ok? Portanto, uma unidade, todos os pontos se deslocaram uma unidade para a direita. Reparem, este ponto, uma unidade, a minha unidade aqui está definida desta maneira, ok? Portanto, 1 mais 1, 2. Então o domínio passa a ser, em vez de ser 0 a 1, passa a ser de 1 a 2. Então a tabela tem que ir de 1 a 2.
É o que eu vou já aqui colocar, de 1 a 2. E o valor aqui no meio será, portanto, 1 meio mais 1 dá 3 meios. Será aqui o 3 meios, ok? Então aqui fica 3 sobre 2. Agora vamos ver. Eu estou a fazer isto porque já vi que as outras transformações não vão mexer mais no domínio, ok? Não referi a esse aspecto, mas, portanto, esta é a única transformação, esta translação associada ao vetor de coordenadas 1, 0, é a única que altera o domínio, por isso é que eu já estou a colocar aqui, mas ainda faltam as outras transformações, ok? Então vou fazer agora esta, que é multiplicar a função por menos 1. Então, como eu já disse, há uma inversão, a parte positiva passa para negativa e vice-versa, então eu vou fazer aqui a outra cor. Vou fazer aqui agora esta cor. Então, este ponto vem para aqui, este ponto vai para ali para cima, e este 2 no x mantém, mas este menos 1 passa aqui a 1, ok? Vem assim para aqui, sendo que aqui é 1. Então o gráfico ficaria com este aspecto. Isto mudou alguma coisa no domínio ou no contradomínio? Não, para já não. No domínio não muda nada, no contradomínio também não. Ela foi assim. E agora, adicionar uma unidade. Este gráfico vai ter que subir uma unidade. Então, vamos ficar com... E agora tentar fazer aqui uma cor diferente. Vou pôr este azul aqui. Então este ponto vem para aqui. Portanto, estava em menos 10, vem aqui para o menos 9. Este ponto vem mais para cima um bocadinho. Estava no 10, vai ficar no 11. Ali, não é? Este estava aqui no 1, vem aqui para o 2. E fica com este aspecto. Ok, é o que nos interessa para já conseguir preencher a tabela. E a imagem aqui do 3 meios vai passar a ser 11. Pronto, então já temos aqui, reparem, a imagem do 1 passa a ser menos 9. A imagem do 2 passa a ser 2, ok? A imagem do 3 meios passa a ser 11. E agora qual é o comportamento? Até sem olhar para o gráfico teria que ser assim, mas do menos 9 para o 11 tem que crescer, não é? Esta função vem aqui, cresce, e depois do 11 vai decrescer do 11, portanto quando o x vai de 3 meios a 2 vai ser decrescente, aqui. Ok? E fica assim completa esta tabela. Eu tentei fazer os gráficos para ajudar na visualização, porque isto é mesmo de uma abordagem gráfica. No entanto, poderiam fazer mentalmente esta abordagem, ok? Avançando para a 1.3, que diz assim: seja j uma função definida por j de x igual a mais bf de cx mais d, com a, b, d pertencente a r e c pertencente a r+, tais que o domínio de j é de menos 6 a menos 3. A função j tem um máximo absoluto igual a 25 e tem um mínimo relativo e não absoluto igual a menos 2. Determine os valores de a, b, c e d. Bom, em primeiro lugar, vamos analisar aqui, reparar que a função j está escrita em função da função f. O objetivo é descobrir este a, b, c e d e, portanto, ver o que é que podemos aqui concluir. Bom, reparem, este cx mais d, desde logo podemos começar por aqui porque é mais fácil. Nós sabemos que este cx mais d, eu vou começar por escrever aqui em cima, é um valor que terá obrigatoriamente de estar, porque o domínio da função f é de 0 a 1, e portanto o cx mais d está aqui como objeto da função f, portanto tem que estar no domínio de f. E por isso tem que estar entre 0 e 1, porque está no objeto da função f, e a função f tem domínio de 0 a 1. Então eu posso dizer que cx mais d está entre 0 e 1. Como o objetivo é descobrir o c e o d, e o a e o b também, e como eu sei o domínio da função j, eu vou agora tentar perceber entre que valores é que pode estar em função deste d, deste c, este x, e dizer que esses valores são iguais a menos 6 e a menos 3. Então para isso posso fazer aqui algumas operações. Vou isolar aqui o x, fazendo o seguinte: vou subtrair d em todos os membros. Então aqui fica 1 menos d, e aqui fica 0 menos d, que dá menos d. Ok? Isto é um d aqui. Depois vou dividir tudo por c. Reparem que c pertence a r+, ou seja, é positivo. Portanto, estou numa equação. Se não tivesse a certeza que o c era positivo, não poderia fazer esta simplificação, mas posso fazê-la. Que é, vou dividir tudo por 1 menos d. Neste caso não troco o sinal d na equação porque sei que o c é positivo, e por isso fica menos d
sobre C. Então sabemos que este x, o x que é a variável da função j, reparem, eu parti aqui dos objetos da função f e afirmei que eles tinham que estar entre 0 e 1 porque é o domínio da função f. E cheguei a x que está entre menos d sobre c e 1 menos d sobre c. Mas eu também sei que este x que está aqui como objeto da função j tem que estar entre menos 6 e menos 3, porque é dado aqui no enunciado. Então eu daqui posso dizer que menos d sobre c tem que ser igual a menos 6 e 1 menos d sobre c tem que ser igual a menos 3. E daqui vou descobrir o d e o c. Bom, como é que posso fazer isso? Ora, desde logo multiplicar aqui por menos 1 e fico com d sobre c igual a 6 e 1 sobre c menos d sobre c igual a menos 3. Reparem, se eu aqui sei que d sobre c é igual a 6, posso substituir aqui, porque eu aqui tenho d sobre c. Então aqui fico com 1 sobre c menos 6 igual a menos 3. Vou resolver ali e fico com 1 sobre c igual, ora, menos 3 mais 6 dá 3. Ou seja, fico aqui com c igual a 1/3. E se c é igual a 1/3, eu coloco aqui. Aliás, eu posso até escrever aqui primeiro que d é igual, este c passa para ali a multiplicar, e digo que d é igual a 6c, então aqui fica d igual a 6 vezes 1/3, 6 vezes 1/3 vai dar 2 e c é igual a 1/3. Pronto, já tenho o valor de c e o valor de d, ok? C é igual a 1/3, d é igual a 2. Agora, vou buscar o valor de a e de b. Bom, e para isso tenho que olhar para outra informação, não é? A função j tem um máximo absoluto igual a 25 e tem um mínimo relativo e não absoluto igual a menos 2. Bom, se tem um mínimo relativo, nós sabemos logo, e isto pensando, eu vou fazer aqui um esboço, depois vou apagar por causa do espaço, mas para ajudar a entender o problema. Nós vimos há pouco que uma função que poderia representar, um gráfico que poderia representar a nossa função era deste tipo, não é? Neste caso, reparem, nós temos aqui um mínimo absoluto e temos aqui um máximo que não é absoluto, mas é relativo. E depois temos aqui um máximo absoluto. Para a função ter um mínimo relativo, ela obrigatoriamente vai ter que sofrer aqui uma inversão. Portanto, este b vai ter obrigatoriamente que ser negativo para conseguirmos ter, reparem, só assim é que nós conseguimos ter um mínimo que seja relativo e não absoluto, ok? Para ela ficar, não sei se será mais acima ou mais abaixo, ok? Mas ela terá que ficar, temos aqui até o domínio, sim, só um bocadinho, isto agora correu mal aqui, fugiu-me aqui a caneta. Nós temos já aqui o domínio, eu posso até já entrar mais no contexto do problema. De qualquer maneira, isso também não é muito importante agora, é só para vos fazer entender que, reparem, na função que tínhamos inicialmente, ela não podia ter um mínimo relativo e não absoluto, portanto, vai ter que sofrer essa inversão. Depois nós temos aqui de menos 6 a menos 3, e então a função terá que ter um comportamento deste tipo, deste género aqui, ok? Porque aqui é que vai ter um mínimo que é relativo e não absoluto, ok? Desta forma, se ele tiver esta estrutura, não tem. Bom, e isto serve para quê? Reparem, eu vou até aproveitar este gráfico para... Aqui está, reparem, se aqui é menos 6 e aqui é menos 3, vou apagar esta, para não ter aqui muita confusão, só um bocadinho. Eu vou aplicar aqui melhor a ideia, fazendo isto com cores diferentes. Eu vou fazer mesmo aqui, assim, isto para ver se o gráfico depois pode acompanhar o raciocínio e já não o apago. Então, fazer aqui de menos 6, temos o domínio, ok? Menos 6 a menos 3. E já sabemos que a função terá um comportamento deste tipo. Eu não sei bem ainda se está mais acima ou mais abaixo, mas sei que está aqui entre menos 6 e menos 3 e sei que tem um comportamento deste tipo aqui, ok? Em que tem, para ter o tal mínimo relativo que não é absoluto, tem que estar nesta forma.
E sei então que este máximo, que é o valor intermédio aqui entre o menos 6 e o menos 3, como é que calculam o valor médio entre o menos 6 e o menos 3? Somam os dois e dividem por 2, ok? Neste caso, entre o menos 3 e o menos 6, até de cabeça, vemos que é o menos 4,5, ok? Aqui. Que em fração é menos 9 sobre 2. Eu gosto mais de trabalhar em fração. Reparem, 9 a dividir por 2 dá 4,5. Podem ver como menos 4,5 ou menos 9 sobre 2. É o valor que está no meio. O meu desenho não... eu vou fazer melhor porque... atenção que isto pode induzir em erro, não é? É o valor que está no meio dos dois. Tem que ser porque, reparem, o meio está entre o 0 e o 1. Portanto, isso não foi alterado. Por isso, temos uma coisa com este aspecto aqui. Assim... E aqui no meio teremos então o máximo, menos 4,5, que é em fração, como eu já disse, menos 9 sobre 2. Bom, o que nós sabemos é que o máximo absoluto é 25, portanto esta imagem aqui será 25. Reparem que isto permite-nos já tirar uma conclusão, dizer que J de menos 9 sobre 2 é igual a 25. E, ao mesmo tempo, tem um mínimo relativo e não absoluto, que tem que ser este, que é igual a menos 2. Ora, como é igual a menos 2, eu vou ter que mexer outra vez no gráfico, peço desculpa, que eu não tinha reparado neste pormenor. O gráfico pode ser ainda mais coerente com o que está ali no enunciado, ok? Eu já estava a ver este mínimo, que é relativo e não absoluto, mas diz aqui que é menos 2, então se é menos 2, tem que estar, reparem, tem que ter este comportamento, agora sim, ainda mais correto, ok? Tem que vir aqui para menos 2. Tem que vir aqui para menos 2. E o outro ali para 25, ok? E aqui é o tal menos 9 sobre 2, que é o ponto médio entre este e este. O ponto médio é somar os dois e dividir por 2. Menos 6 menos 3 dá menos 9 a dividir por 2. E agora, então, nós sabemos, se o 25 é o máximo absoluto, sei que J de menos 9 sobre 2 é igual a 25 e, ao mesmo tempo, sei que J de menos 3 é igual a menos 2. Pronto, e com isto vou poder calcular o A e o B, sendo que já sei o C e o D. Eu vou substituir, reparem, então, J de menos 9 sobre 2, fica aqui A mais B, F o C é 1/3 vezes menos 9 sobre 2 mais o D, que é 2, igual a 25, e J de menos 3 fica A mais B F o C, que é 1/3 vezes menos 3 mais o D, que é 2, igual a menos 2. E agora é uma questão de fazer as contas. São contas também fáceis de fazer. Reparem, aqui fica 1/3 vezes menos 9 sobre 2 vai dar negativo, menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2 mais 2 igual a 25 e A mais B F de menos 3 vezes 1/3, isto dá menos 1, 2 menos 1 dá 1. F de 1 igual a 2. Ok, aqui fica A mais B F de, ora, menos 3 meios mais 2 igual a denominadores, 4, 4 menos 3, 1, 1 meio, igual a 25, e A mais B, o F de 1 dá menos 1, fica aqui menos 1 igual a 2, A mais B vezes F de 1 meio dá menos 10, igual a 25, e A menos B igual a 2. B vezes menos 1 dá menos B, ok? Agora, aqui dá menos 10 e ficamos então com A igual a, isto fica menos 10B, vai passar para o outro membro, fica 25 mais 10B. E, reparem, se o A é 25 mais 10B, aqui fica 25 mais 10B menos B igual a 2. Ou seja, isto fica para já na mesma. 10B menos B dá 9B. 9B igual, ora, 2 menos 25. Vai ficar menos 20
10b menos b dá 9b. 2 menos 25, só um bocadinho, que eu enganei-me aqui no sinal, aqui é menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, então aqui fica 9b igual a menos 2 menos 25, ok? Assim é que é, senão isto não me estava aqui a bater certo, porque o b tinha que ser negativo, ok? Então fica menos 2 menos 25 dá menos 27, menos 27 a dividir por 9 dá menos 3, certo? 27 a dividir por 9, sim, tens 9, 27. Ora, se o b é menos 3, então aqui fica a igual a 25 mais 10 vezes menos 3 e b igual a menos 3. Ou seja, a igual a menos 30 mais 25 dá menos 5 e b igual a menos 3. Então, resposta, o a é igual a menos 5, o b é igual a menos 3, o c é igual a 1/3 e o d é igual a 2, ok? Qual é que era a dificuldade deste exercício, pelo menos a meu ver? Esta primeira parte seria mais fácil, era identificar aqui que o objeto do f está entre 0 e 1 e daqui depois tirar o x, obrigar que o x estivesse entre menos 6 e menos 3 e aí calculava-se o c e o d. E depois a parte mais complicada seria reparar nisto, que é, se me dão um máximo absoluto e se me dizem que tem um mínimo relativo e não absoluto, eu sei que tem que ter esta forma, feitas as transformações. Dão um mínimo absoluto, um mínimo relativo, aliás, que é menos 2, eu tenho esta imagem. Dão-me um máximo absoluto que é 25, tenho esta imagem. E tenho duas imagens correspondentes a dois objetos conhecidos, por isso consigo depois calcular o a e o b. Fica assim nesta apresentação. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até uma próxima.